Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus ouvintes. Eu sou Samuel Silva. E eu sou o Nuno. Nós estamos aqui para apresentar mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar especialmente sobre o perigo dos ecrãs. Os ecrãs, como os smartphones, os tablets, as televisões, têm se tornado cada vez mais presente na vida das crianças e dos jovens. E recentemente, muitas pessoas têm se pronunciado contra o uso excessivo dessa tecnologia no cotidiano, principalmente nos contextos escolares. Essa preocupação se tornou evidente e o governo se pronunciou em relação a isso. E a recomendação que o governo deu foi restringir totalmente ou parcialmente a utilização desses telemóveis no contexto escolar. Segundo o Jornal de Negócios, a decisão agora tomada é baseada na evidência internacional que existe sobre a utilização de smartphones em ambiente escolar, em alinhados com o que está a ser em outros países. O mesmo artigo refere ainda para alunos já no secundário, com mais de 15 anos, há muitas evidências que a utilização de smartphones pode ser uma desvantagem para a aprendizagem e que até certas idades pode gerar comportamentos negativos para o bem-estar das crianças. Mas quais as bases para essas recomendações? O que as escolas podem fazer perante essas situações e o que deve ser implementado para tentar resolver essa questão? Aí surge a principal questão: proibir ou educar? Esta é precisamente uma das perguntas colocadas pelo neurocientista Michel Demourguet, também diretor do Instituto Nacional de Saúde e Investigação Médica em França, no seu livro A Fábrica de Cretinos Digitais. E com base nas investigações do cientista francês, vamos procurar responder a estas perguntas e analisar o impacto dos ecrãs no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças e jovens. Ao longo dessa obra é descrito diversos efeitos nocivos na saúde física e mental dos jovens e crianças. Algum deles é déficit de atenção, a diminuição do vocabulário, a deteriorização do sono. São problemas que aumentam conforme a exposição aos ecrãs, independentemente dos locais onde ocorrem isso, seja no quarto ou na sala de aula. Agora vamos falar do tempo médio da utilização dos ecrãs. Segundo as investigações de Demourguet, crianças com menos de 2 anos consomem os ecrãs por volta de 50 minutos por dia. Esse tempo corresponde a 8% do tempo de vigília e a 15% do tempo livre. O tempo de vigília está relacionado com o tempo que a pessoa está acordada. O tempo livre, você sabe que é o tempo livre, literalmente. Durante esse tempo, as crianças poderiam estar desenvolvendo competências sociais, linguísticas, emocionais, na interação com os adultos. São 25 horas por mês e são 300 horas por ano de utilização dos telemóveis. De 2 aos 4 anos, este valor aumenta drasticamente, vindo a alcançar as 3 horas diárias, ultrapassando as 1.000 horas anuais. Na pré-adolescência, esse tempo aumenta para 4 horas e 45 minutos diários, representando 1/3 do tempo de vigília, cerca de 1.700 horas por ano. Na adolescência, dos 13 aos 18, esse tempo aumenta para 7 horas e 22 minutos, ou 30% do dia e 45% do tempo de vigília. Anualmente são 2.680 horas, que equivale a 112 dias. Ou quase 1/3 do ano. Estes números levantam preocupações legítimas. O tempo gasto diante dos ecrãs parece estar a substituir momentos cruciais de desenvolvimento. Vamos agora analisar as 3 áreas mais afetadas: o sono, a atenção e a linguagem. O aumento do tempo de vigília causado pelo uso excessivo dos ecrãs compromete diretamente o sono, o que é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. O que ressalta que os ecrãs têm um impacto direto na saúde mental dos jovens. Um estudo com 16 mil jovens mostrou que aqueles autorizados a se deitarem depois da meia-noite apresentavam um aumento de 25% na depressão e de 20% na incidência de pensamentos suicidas. Um dos principais efeitos dos ecrãs é o impacto negativo na concentração. Atividades como os videojogos e os vídeos curtos exigem uma atenção dispersa, em contraste com as atividades que requerem um foco maior, como a leitura, a escrita ou a resolução de problemas. Um estudo de longa duração, feito com crianças do ensino primário, revelou que, ao serem expostas há tanto tempo aos ecrãs, aumentam em 50% a chance de sofrerem problemas de atenção no segundo e nos terceiros ciclos. Outro estudo observou que adolescentes de 14 anos que viam televisão entre 1 a 3 horas por dia tinham um risco 1,4 vezes superior de desenvolver distúrbios de atenção aos 16 anos. É outro fator que também está sendo totalmente afetado pelo excesso de exposição aos ecrãs. Robert Sternberg, professor de psicologia cognitiva na Universidade de Yale, citado por Demourguet, afirma: o vocabulário
é provavelmente o melhor indicador do nível geral de inteligência de uma pessoa. Um estudo equipou crianças de 2 a 48 meses com gravadores para contabilizar as palavras ouvidas por hora. O resultado médio foi de 925 palavras por hora, mas na presença dos ecrãs, este número abaixou drasticamente, caindo para 155, o que teve uma quebra de 85%. Este déficit prolonga-se para ao longo dos primeiros anos, tendo em conta que os ecrãs tendem a substituir os livros como fontes de entretenimento. Esquece. No entanto, são os livros que contêm um vocabulário rico e diversificado, essencial para o crescimento intelectual. Como discutido no segundo episódio do nosso podcast, a linguagem não é apenas um meio pelo qual nos expressamos, é um molde do nosso entendimento do mundo e influencia diretamente a forma como vivemos as nossas experiências e formulamos as nossas crenças, opiniões e reflexões. Com algo tão importante a ser afetado de forma tão precoce, o que nos importa agora é perguntar: valerá a pena permitir que essa situação continue? Devemos proibir, regular ou educar? Para nos ajudar a aprofundar neste tema, nós vamos convidar a doutora Ana Oliveira, que é a psicóloga da nossa escola, para termos uma conversa sobre isso tudo que foi citado acima. Vem com nós! Agora que estamos de volta com a doutora, vamos ouvir um pouquinho dela primeiro. E, obviamente, né, seja bem-vinda ao nosso podcast, ao nosso episódio. Mas fala um pouquinho sobre você pra gente aí. Quem que é a doutora Ana? Então, antes de mais, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Quem sou eu? Portanto, já sou psicóloga há 20 anos. Sou psicóloga educacional e trabalho aqui na Escola de Profissional de Almada desde 2023. Pronto. E é isso. Doutora Ana, ainda diretamente ao assunto. Telemóveis na escola, sim ou não? Bom, essa pergunta não tem uma resposta única, não é? Portanto, a psicologia ajuda-nos a perceber que o foco não está no proibir ou no permitir, mas assim ajudar os alunos, os jovens, a encontrar um equilíbrio, não é? Pronto. Para serem jovens conscientes e saudáveis. Está bem? Porque, enquanto educadores, é nossa responsabilidade ajudar os jovens a autorregularem-se, ou seja, eles próprios encontrarem a regulação em si próprios para usarem os telemóveis, neste caso, não é? Sim. De forma mais consciente. Sim, então a senhora quer dizer que pode ser pelo... Usar o telemóvel não pode ser proibido ou não deve ser proibido por causa que o telemóvel pode ser importante para alguma coisa? Sim, os telemóveis são uma ferramenta muito poderosa, não é? Portanto, mas diria eu que talvez, se me perguntar telemóveis na sala de aula, não é? Só com um motivo muito específico. Agora, a proibição total dos telemóveis não vai ajudar os alunos a autorregularem-se, não é? Portanto, apenas é uma situação que é proibida. Não faz com que eles usem menos. Só na escola é que estão proibidos de usar. Entendi. E no nosso cotidiano, tu percebeu alguma mudança no comportamento dos alunos? Por causa dos telemóveis especificamente? Sei lá, se eles ficam um pouco irritados, ansiosos com alguma coisa. Assim, alguns alunos eu diria que sim. Estamos a falar aqui na realidade da escola, não é? Alguns alunos eu diria que sim. Nomeadamente, há alunos que, por passarem muito tempo ao telemóvel, nomeadamente durante a noite, não é? Acabam por não ter uma boa higiene de sono e faz com que eles, depois nas aulas, não consigam estar concentrados, não é? Sim. Pronto. Estão mais exaustos e têm menos foco, não é? Mas não posso dizer que seja assim uma situação que se verifica em muitos jovens aqui na nossa realidade. Pronto. Existem vários estudos que comprovam que o uso dos ecrãs, neste caso, está associado à depressão, à ansiedade e à insónia, não é? O que, para quem é adolescente, é algo que é bastante grave. Pois. O uso prolongado de telemóveis, ecrãs, neste caso, não é? Está associado à diminuição da atenção sustentada, não é? O que é a atenção sustentada? É a nossa capacidade de estar numa sala de aula e, por exemplo, estar a ouvir uma longa explicação, não é? Que o professor nos está a dar sobre a matéria.
ou, por exemplo, estar a fazer exercícios que requerem que nós tenhamos um raciocínio mais abstrato, não é? E isso, de facto, essa capacidade fica afetada, sem dúvida, não é? Pronto, sim, isso sim. Não sei se vocês conhecem o PISA, que é um programa internacional de avaliação dos alunos, que é feito em Portugal em algumas escolas. Em 2022, 34% dos alunos admitiu usar o telemóvel durante as aulas. Portanto, isto é um número que é muito grande, não é? E que também temos de refletir sobre isto, não é? Sim. Uma outra dúvida, assim, já teve algum conflito entre os alunos que começou diretamente nas redes sociais ali? Assim, aqui na escola não. Não que eu saiba, que eu tenha conhecimento, não. Claro que o digital amplifica os conflitos, não é? Sim. Por vários motivos. Porque existe uma maior exposição de vocês próprios, não é? É algo que não tem fim, ou seja, quando existe um conflito aqui na escola, pode haver os alunos a discutirem um com o outro, mas cada um vai para casa e esta situação acaba, não é? Pelo menos por ali. Sim. Nas redes sociais não, ela tem uma duração contínua, não é? Sim. E depois não tem supervisão parental, ou seja, é mais difícil os pais ou a escola perceber esse tipo de situações. Eu não sei se vocês... E dificulta depois neste sentido a mediação, não é? A ajuda. Pois. Eu não sei se vocês viram ou se conhecem uma série que deu recentemente na Netflix, que é a Adolescência. Se não viram, sugeria que vissem, porque nesta série abordam essas questões. Portanto, aborda a questão do bullying, aborda a questão da dependência e também do isolamento emocional, não é? Pois. E isso, apesar de ser uma série de ficção, não é? É a realidade em muitos jovens, não é? Portanto, pois. Porque isto acontece, é real. Mas essa série não foi baseada em fatos reais, não? Foi. Então... Mas também é a realidade em muitos pois. Alunos. Portanto, o bullying, principalmente o cyberbullying, às vezes são nuances muito pequenas e que é muito difícil de compreender e de os pais e a escola se aperceberem cedo. Sim. Que estas situações estão a acontecer. Às vezes os danos já são muito grandes quando nós nos apercebemos das coisas que estão a acontecer. Sim. E até na série mesmo é mostrado lá que mesmo. Os pais não percebiam qual que era a linguagem. Exatamente. Era tipo tudo em código. Exatamente. E era algo muito é um facto. Moderno. Exatamente, que depois apareceu nas redes sociais, aqueles códigos todos, dos corações, sim, das cores, cada não emoji é? Tem um significado. Portanto, é quase uma outra linguagem, não é? E para quem está de fora não se apercebe dessas situações. Sim. Então até coisas que parecem ser inofensivas se você olhar por uma forma, mas realmente não são. Não são, exatamente. Mas aqui na escola nunca teve nada desse gênero, né? Assim, não posso afirmar de certeza que eu tenha conhecimento, não, ou que tenha chegado algum aluno ao gabinete com esse tipo de problemática, não. Não é? Mas no universo dos alunos daqui da escola, eu não falo nem com metade, quer dizer, nem metade se dirige ao gabinete porque tem alguma questão por resolver. Sim. Ainda existe muito preconceito relativamente à psicologia. A senhora acha que os alunos estão-se a isolar mais ou que sente que o constante uso do telemóvel está a afetar de forma como comunica uns com os outros presencialmente? Claro, sem dúvida. Eu acho que cada vez mais, ou existe uma tendência para alguns jovens, não todos, se isolarem um pouco mais. A adolescência é uma fase crucial para nós desenvolvermos as nossas competências sociais, não é? Que depois nos vão acompanhar para o resto das nossas vidas, e o uso constante da tecnologia dificulta esse desenvolvimento saudável, não é? Para muitos jovens o telemóvel é um refúgio, não é? A capacidade de se criarem uma imagem que não corresponde à realidade,
não é? Porque é muito fácil nós sermos outra pessoa atrás de um ecrã, não é? Pronto. E existe um bem-estar disfarçado, não é? Porque, e mesmo nas redes sociais, principalmente o Instagram ou o TikTok, não é? Há alunos que veem pessoas sempre felizes, que as coisas correm às mil maravilhas, são todos louros de olhos azuis e é tudo maravilhoso, não é? E nós não estamos sempre felizes, não é? E a vida não é sempre boa, nem está sempre tudo ok. É normal nós termos acidentes de percurso e estarmos tristes, não é? O que interessa é como é que nós lidamos com isso, e as redes sociais dão-nos esse bem-estar disfarçado, que não corresponde à realidade, mas que na realidade, psicologicamente, cria uma desconexão entre aquilo que nós somos, não é? E aquilo que nós queremos ser. Aliás, até há uma frase que se diz muitas vezes, que é juntos mas sós, não é? Portanto, e vocês talvez possam ter sentido isso quando falam nos vossos grupos, não é? Portanto, existe ali aquela aproximação momentânea, não é? Mas depois sozinhos emocionalmente. Sim, pois. E algo até muito sério que vem moldando a nossa visão de mundo. Exatamente. Porque, tipo, igual como a senhora mesmo disse, na internet você vai sempre vender que tá tudo mil maravilhas. Sempre. Aí acaba que a gente, no nosso cotidiano, a gente também quer demonstrar isso. Meio Claro. que, tipo, porque a gente fica se comparando, a gente fica assistindo demais como é que a vida das outras pessoas são boas, e a gente fica, cara, eu quero ter uma vida boa assim também. E acha que a vida da pessoa não tem problema, porque ela tá sempre postando coisas boas. Sim. E acaba que a gente fica até com um certo preconceito, querendo ou não, no meu ponto de vista, assim, até um certo preconceito em se abrir. Uhum. Porque a gente fica, não, mas eu não posso mostrar que eu sou fraco, eu não posso mostrar que eu tenho um dia mal, por exemplo. Porque, eu sempre aparento ser algo e eu não posso demonstrar o que eu realmente sou. E você acha que isso afeta no rendimento dos alunos ou na motivação, não só referente ao ambiente escolar, assim, relativamente às matérias e tudo mais, mas, tipo, na forma que ela vai se desenvolver para a vida? Você acha que consegue perceber isso nas pessoas? Algumas pessoas provavelmente irá afetar, não podemos generalizar, até porque cada um de nós tem a sua personalidade, não é? E há jovens que conseguem lidar melhor ou não com essas mesmas frustrações, não é? Mas eu diria que há situações que nós podemos pensar, olha, é uma situação tão simples, não é? Que eu lidaria desta forma tão fácil, mas que eu costumo dizer muitas vezes quando falo convosco que a dimensão do problema para cada pessoa é sempre diferente, não é? Sim. Portanto, há pessoas que uma coisa mínima de facto tem um impacto muito grande e há outros que não é? Mas sim, sem dúvida que isso afeta a forma de estar das pessoas. Sim. Quer na escola, quer a nível social, não é? Pois. Quer a nível social nas nossas relações com os nossos amigos, nas nossas relações emocionais e até mesmo depois nas relações de trabalho. Porque a proibição não ajuda na autorregulação, como eu já disse. Portanto, nós temos de ensinar os jovens, não é? Que efetivamente devem usar os telemóveis de forma sensata e equilibrada, porque é assim, nós estamos num avanço tecnológico gigantesco e isto não há como voltar para trás, portanto o avanço é para a frente, não é? Mas temos de educar os jovens, não é? Que efetivamente podem usar o telemóvel, claro, mas de forma sensata, não é? Isso sim, claro que sim. E com base nisso, tu acha que os alunos daqui estão conscientes disso? De que o uso excessivo pode ser mal para eles? Eu acho nós, no caso. Que não. Eu acho que na grande maioria não. A maioria dos alunos eu acho que pensa nisso, não é?
mas como não tiveram ainda um problema que os afetasse diretamente, que eles tivessem sentido, acabam por desvalorizar um bocadinho, não é? A não ser que sejam pessoas que já tenham aqui situações de ter sofrido cyberbullying, coisas mais específicas. Portanto, de uma maneira geral, eu acho que, não devia de usar tanto, mas não se pensa muito nisso. E, mais uma vez digo, a escola tem um papel fundamental, que é o de ajudar a refletir sobre isso, não é? E ajudar a traçar metas para que os alunos consigam ultrapassar essa dependência, que a muitos é já uma dependência. Já é mesmo uma dependência, digo. Sim, uma dependência altamente nociva, como falamos, por exemplo, de dependências de drogas, por exemplo. Sim. E das atividades que já foram feitas na escola, quais essas atividades que dá para notar que ajuda mais por exemplo, resulta que para a redução de dependência dos digitais? Assim, eu acho que existe uma grande vontade e sensibilidade por parte da equipa educativa em ajudar os alunos a tornarem-se mais conscientes. Mas isto é um caminho que se percorre, não é? Se nós amanhã se anunciássemos a partir de hoje ninguém entra com telemóveis na escola, não é? Acho que não ia ajudar em nada, não é? Pronto. Isto é um processo gradual, precisamos da ajuda de todos e principalmente não adianta proibir na escola se em casa não se faz nada, não é? Portanto temos de estar todos em sintonia. Não é? Porque aqui na escola não, até porque já temos alunos de uma faixa etária dos 15 anos em frente, não é? Mas quando falamos em escolas onde os alunos são mais pequenos, não é? Muitas vezes aquilo que acontece é sai uma ordem de proibição nas escolas, aliás já saiu em muitas escolas até ao 6º ano de escolaridade, os alunos não podem ter telemóvel nem sequer nos intervalos, não é? Mas depois existe aqui um contrassenso onde eles veem os alunos do 7º, 8º e 9º com telemóveis. Isto é muito difícil de gerir, não é? Porque se os outros podem, porque é que eles não podem? Não é? Portanto, tem de ser uma coisa consciente e, diria eu, em sintonia. Portanto, temos de estar todos em sintonia. Portanto, querer trabalhar todos para o mesmo. Não é um trabalhar num sentido, o outro trabalhar no outro. Assim causa confusão, não é? Sim. E assim, o que a escola pode fazer então para, algo mais prático que a gente pode fazer para alcançar esse resultado ou achar esse equilíbrio entre utilizar os telemóveis, mas nem tanto? Eu acho que nós podemos, lá está, continuar unir esforços. Os adolescentes precisam de orientações claras, não é? Pronto. Sim. Que os ajudam a crescer, não é? Portanto, e limites, não é? Isto faz parte do crescimento, mas as orientações e os limites dão segurança, não é? E talvez, nesse sentido, como eu estava a dizer, estarmos todos em sintonia, mas também fazer um bocadinho de prevenção primária, ou seja, começar desde os alunos mais novos, não é? A tentar, de facto, valorizar aqui outro tipo de iniciativas e de atividades, não é? Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas há uns anos atrás, quando foram feitas as provas de aferição no primeiro ciclo, as primeiras provas, já foi há alguns anos, talvez há 10 anos, penso eu, havia uma parte da prova em que era avaliado as competências físicas. Provavelmente, se calhar, alguns de vós fizeram estas provas. E o que é que se verificou? Verificou-se que os alunos não sabiam andar ao pé coxinho, nem saltar à corda, não é? Porquê? Porque, efetivamente, hoje em dia, não é? Ou há 10 anos atrás, cada vez se foi substituindo estas brincadeiras da rua, não é? Que antes não havia telemóveis, não é? Os desenhos animados não davam o dia todo, como dão agora, não é? E então havia a procura
de outro tipo de coisas para fazer. Eu agora até vos vou perguntar uma coisa, que é, no dia que foi o apagão, não é? O que é que vocês fizeram neste dia? Por acaso, da minha parte, enquanto todo mundo estava a procurar, correr para os supermercados para fazer compras, eu por acaso me deu a bela ideia. Se a luz não voltar, eu estou na praia. Fui à praia, diverti, joguei bola e cenas assim para divertir e estressar a cabeça e não me preocupar com o apagão. Ora lá está. Eu posso dizer que tive muito tempo na rua com os meus filhos e há muito, muito tempo que eu não via tantas crianças na rua a brincar. Não é? Isto significa qualquer coisa. Pois. No meu caso, por exemplo, eu não senti nada do apagão, porque pra mim não mudou nada, que eu já tinha feito planos pra tarde com minha amiga, então a gente simplesmente saiu e ficamos juntos a tarde inteira. Só que quando eu cheguei em casa, eu me deparei com algo que tipo, eu não tinha me apercebido, sabe? Foi um impacto realmente muito grande. Mas em relação ao telemóvel em si, pra mim não mudou muito. Eu, por exemplo, nunca gostei tanto assim. Do telemóvel. Exato. Sim. Mas eu, desde pequeno, sofri com isso. Porque Claro. eu peguei mesmo a fase da transição ali lá no Brasil, Sim. lá no Brasil praticamente. Quando eu era novo, eu chamava meus amigos pra jogar bola e eles queriam jogar videogame. Eu não gostava de videogame, eu nem tinha videogame, então eu ficava jogando bola sozinho. Exatamente. Isso acabou que me fez, tipo, nossa, eu acho que eu nasci meio que na época errada, assim, eu podia ter nascido um pouquinho antes e tal. Então eu não sei. Mas falando sobre o apagão, assim, eu acho que foi algo que realmente nos fez despertar. Eu não sei se nos fez despertar, não é? Eu tenho esperança é que possamos fazer mais apagões tecnológicos na nossa vida, principalmente os jovens, não é? E isto pode começar por um caminho muito simples, que é estar às refeições sem ter o telemóvel perto, Sim. não é? Sim. Não é? Mais convivência. Exatamente, mais convivência. Ou no nosso dia-a-dia passar 3 horas sem estar a mexer no telemóvel. Ou vocês nas aulas, porque não vamos aqui fingir que não sabemos, vocês têm telemóveis, mas guardar o telemóvel na mochila e não ir buscar, respeitar isto, não é? Sim. Começa por aqui, não é? E Sim. começa com vocês, Pois. não é? Pela vossa iniciativa, É isso. não é? Isso sem dúvida. Tá. Isso é verdade. Sim. Mas, assim, no meu ponto de vista também eu acho que o apagão que eu falei de despertar, assim, foi mais no sentido de... Depois que o apagão teve, eu comecei a ver que eu passava muito tempo vendo nada. Porque eu ficava literalmente no telemóvel assistindo nada. E quando acabava ali aquele momento, eu ia fazer alguma coisa, tinha um compromisso, só que sempre nos momentos livres que eu tinha entre um compromisso e outro, eu estava assistindo nada. Uhum. E esse tempo ficava tão vago e eu percebi que, tipo, eu poderia ocupar esse tempo de uma outra forma. E então eu acho que também seria uma boa iniciativa tirar o telemóvel na nossa vida particular mesmo, sem ser dentro da escola, diretamente falando. Mas em casa, em vez da gente ficar deitado, isso eu tô falando do meu caso, viu? Não sei vocês, mas em casa tem vezes que eu só fico deitado assistindo nada. Eu falei, por que em vez de ficar deitado assistindo nada, eu não vou pra academia? Aí eu comecei a fazer academia. Desporto, vir ao cinema, estar com os amigos, ir à praia, não é? Essas coisas são pequenas coisas, mas estarem mesmo lá, não é estar lá e estar com o telemóvel no lado. Porque assim, eu também ando de transportes, como vocês sabem, e muitas vezes, eu às vezes olho e a grande maioria das pessoas está a olhar para o telefone, não é? E isto é assustador, porque não estão a conversar, portanto estão a ver vídeos, não é? A grande maioria das pessoas está a ver vídeos e é assustador. Nós falamos aqui nos jovens, é aqui o foco, mas na realidade há muitos adultos a fazer isto também, não é? Sim. E os adultos são os modelos, não é? Para os jovens. Para os jovens, não é? Portanto, há muita coisa que precisamos de mudar. Por isso é que eu estava a dizer, acho que temos de fazer mais apagões na nossa vida e começar a valorizar mais as relações. Não é? Isso. Sim.
Tem alguma sugestão que a gente poderia fazer na nossa escola, então? Tipo, só para depois fazer algum videozinho de feedback dos próprios alunos. Você dá uma sugestão, aí vai de nós alunos se a gente vai tomar essa iniciativa de... Eu acho que vocês podiam tentar isso mesmo. Por exemplo, experimentar estar 3 horas do vosso dia-a-dia sem mexerem no telemóvel e depois contarem como é que foi, o que sentiram falta. Ou seja, um apagão manual. Exatamente, um apagão manual, exatamente, sim. Contarem como é que se sentiram, se de facto é assim tão indispensável ter o estar ao telemóvel, Sim. por exemplo, não é? Podemos começar por aí. Não é? Vocês também podem fazer mais iniciativas. Nós estamos aqui a falar e de facto a vossa voz tem um impacto completamente diferente da minha, não é? E isso é de valorizar. Portanto, vocês também podem tentar fazer atividades e campanhas nesse sentido. Sim. Agora eu estou pensando, o que a gente poderia fazer como uma atividade assim para colocar isso em prática já, esse ano, tipo, antes de começar, ano porque como já, só esse mês, né? Esse ano já está difícil, porque muitos dos alunos já estão no estágio e não voltaram, mas, por exemplo, no ano passado... Ainda está cá, pois, o tá, primeiro a maioria ano tá e aqui. o segundo ano, não é? Pois. Mas, por exemplo, no ano passado já fizemos um torneio de futebol e de basquete e que envolveu basicamente todos os alunos da turma. Os que não estavam a jogar estavam ali a ver, estavam a aplaudir, estavam a ligar com o telemóvel e todo mundo estava ali junto e convivendo. Foi aí que eu convivi com muitos alunos que Nem antes disso nem tinha... Não sabias quem era, não é? Estava na escola, nem sabia É o normal, nome. não é? Claro, é normal. Assim, eu acho o futebol e o futebol principalmente, não é? Portanto, é um desporto que move aqui a multidões, mas o desporto em si é muito saudável e sem dúvida faz com que as pessoas saiam da sua zona de conforto, não é? Além do desporto ser muito bom, também tem outra coisa que é maravilhosa, que é comer. Sim, mas depois aí podíamos entrar com outros problemas, não é? Mas não vamos falar só da parte boa agora. E é uma coisa até que na nossa sala, assim, especialmente, né, tá pensando em fazer no último dia de aula, assim, a gente reunir todo mundo e cada um trazer um prato típico. Eu acho que era giro vocês fazerem um convívio, porque não? Sim. Nós temos aqui alunos na Escola Profissional de Almada que de várias nacionalidades, não é? Sim. E era engraçado haver aqui um convívio multicultural, não é? Sim. Para todos aprenderem um bocadinho dos hábitos e costumes dos outros países. Não é? Isso podia ser interessante, sim, sem dúvida. E no caso a gente vai fazer isso de fato. E eu vou deixar até uma sugestão assim para nossa turma de nesse dia a gente ficar sem telemóvel. Para depois no final do dia a gente ver como que correu essa interação entre nós uns com os outros. Embora a nossa turma já é bastante unida, eu quero mesmo ter essa experiência. Eu não sei se todos vão concordar, mas acredito que a maioria vai e a maioria já faz isso normalmente. Não tem problema com isso. Pois. Sim, nem em todas as turmas existe essa dependência dos telemóveis, não é? Sim. Existe em turmas que é pior, outras não tanto. Eu diria que a grande maioria dos alunos não tem aqui uma dependência excessiva do telemóvel. Mas vocês estarem juntos, isso é uma iniciativa bastante importante. Sim. E acho que deviam abranger a escola toda. Pronto, não sei só a vossa turma, mas abrangerem a escola toda. Acho que era assim. Dá fácil. Podia Só que ser já tem a algo que tem festa que olhar de final com a de direção ano. e tudo. Aí tem que olhar com a direção e tudo. A gente pode olhar. Você acha que você pode olhar pra gente, como né, tu já tá ali nesse meio mais administrativo. Com certeza. Seria mais fácil do que... Com certeza. Mas ali depende muito da relação com os outros. Posso, sim, senhor. É uma questão de vocês me dizerem o que é que precisam. É porque, não é? E eu apresento a ideia com muita convicção. É porque a escola ouve a gente, os que estão à frente ouvem a gente. Não em tudo, mas ouvem. Querendo ou não, eles se importam em ouvir e realizar. Só que como essa seria uma ideia de um dia inteiro, teria que ver as programações dos professores e tudo. Então, é mais por isso, sabe? Os horários dos professores, como é que a escola vai reagir em relação a isso, porque querendo ou não, vai mudar o dia.
Não vai ser um dia normal. Claro. Então, todas as programações, se o professor tivesse uma programação, no caso, teria que já deixar ele avisado para... Sim, estou a entender, sim, mas eu vou falar. Ok. Sim. A ideia é ser no último dia de aulas? É, mais ou menos ali por esse final, na última semana. Na última semana, tá bem? Tá bem. Então, depois eu digo, mas acho que sim. Acho que é uma ideia que tem pernas para andar. Tá bem. Então é isso, nós tivemos a nossa entrevista. Eu acredito que foi bastante motivadora, foi bastante esclarecedora também. Se você não é da nossa escola e está acompanhando esse vídeo, olha aí, vê o contexto da sua escola, vê o que você pode dar como sugestão. Não seja só um espectador, mas participe de algo direto, assim, ativo. Seja ativo na sua escola, dê opiniões, dê sugestões e resolva os problemas, não só aponte-os. Aí vocês têm alguma coisa para falar mais? Não, é tudo. É tudo? Tá tudo? Obrigada. Tá tudo. Muito obrigado. Nós, com isso, vamos encerrar o nosso podcast, vamos encerrar o nosso episódio, no caso, né? Não o podcast, vamos encerrar o episódio. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tamo junto.